Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos começar mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cirlândia, e hoje a gente vai para a terceira e última parte da Revolução Francesa, um período que vai entre 1789 a 1799, ou seja, 10 anos de um processo revolucionário. Na última aula, a gente parou aqui nessa imagem a execução do rei Luís XVI. Então, vamos dar continuidade. Aqui nós temos o Maximilien Robespierre, que era o principal líder dos jacobinos. Lembram que tinha os girondinos, os jacobinos, e havia também um terceiro grupo, que era chamado Partido do Pântano. Mas o principal destaque que se dá são aos girondinos, que representaria algo como a direita da época, e os jacobinos, que representariam a esquerda. Na verdade, esses termos, esquerda e direita, se originam na Revolução Francesa, né? Os girondinos sentariam à direita no parlamento e os jacobinos se sentariam à esquerda. Óbvio que as ideias, essas ideias de esquerda e direita, variam muito no tempo, no contexto. Então, assim, são ideias muito maleáveis que num determinado período ou contexto, de repente suas ideias sejam vistas como de esquerda ou de direita, mas que podem alterar a depender da situação e do contexto sociopolítico. E aqui vamos falar sobre o regime do terror. Robespierre assume o comando do governo revolucionário. Lembram que primeiro começam com os girondinos. Os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso. Guerra com outros países, revoltas populares e crise econômica. Para manter-se no poder, Robespierre passa a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da Revolução. E aí se cria uma verdadeira paranoia. Todos que fossem suspeitos de serem inimigos da Revolução ou de simpatizarem com o antigo regime eram vistos como traidores e muitas vezes perdiam suas vidas na guilhotina. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. A guilhotina é aquela espécie de lâmina de machado que desce, que é uma invenção de um médico chamado Joseph Ignace Guillotin. E aí o Marat, que era dono daquele jornal, amigo do povo, ele vai apelidar este instrumento, que era conhecido como navalha nacional, vai apelidar de guilhotina. Temos aqui uma imagem representando a guilhotina, se colocava a cabeça do indivíduo aqui e soltava-se essa lâmina aqui, decapitando a pessoa instantaneamente. A ideia era que a morte, a pena de morte, fosse igual para todos, já que antes da guilhotina haviam outras penas de morte, com torturas, desmembramento. Então, essa seria uma forma rápida, igualitária e indolor, até onde se sabe, para a pena de morte. E aqui temos a reação termidoriana. Termidor se referia a um mês, porque os revolucionários vão alterar o calendário, e o termidor refere-se ao mês de julho, ok? A burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade dos negócios, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre, Maximilien Robespierre, líder dos jacobinos. Aproveitando-se da situação, eles derrubaram o governo de Robespierre e ordenaram sua morte na guilhotina. A reação termidoriana iniciou-se em 1794, em julho de 1794, e representou o retorno da alta burguesia ao poder. Então, primeiro nós temos os girondinos, temos os jacobinos, depois uma volta da burguesia ao poder. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795, foi mantida a República como forma de governo, o voto censitário, lembram? Aquele voto por renda, foi restabelecido e o governo passou às mãos de um diretório, que passa de um grupo, né, de uma direção que passa a governar o país. Temos aqui a Noite de Nove Termidor, que representa o dia 24 de julho de 1794. O diretório. O poder político foi entregue a um conselho de 5 membros, chamado de diretório, eleitos para um mandato de 5 anos. O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de outros países. A figura de Napoleão Bonaparte, esse Napoleão Bonaparte vai ser assunto das nossas próximas aulas, ganha prestígio da atuação do exército.
o que o levou a assumir o poder posteriormente. Napoleão Bonaparte foi um grande general, um dos maiores generais que o mundo já viu, um dos mais famosos, e como eu já falei, vai ser assunto para as nossas próximas aulas. E aí, quando esse diretório assume o poder, que depois o Napoleão assume, nós temos o final da Revolução Francesa. Os resultados da Revolução Francesa, os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né, que esse é o lema da Revolução Francesa, muitos críticos dizem que a Revolução Francesa foi tudo menos exemplo de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Alguns dizem que ela se demonstrou totalmente contrária ao seu lema, que ficou tão famoso, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa ela vai servir de inspiração para várias outras revoltas e insurreições mundo afora. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos. Existem os defensores, existem seus detratores. Uma coisa é inquestionável: a Revolução Francesa é um acontecimento marcante. Tanto é que ela marca a passagem da Idade Moderna para a passagem da Idade Contemporânea. E essa aqui são as três fases da Revolução Francesa. A primeira fase, entre 1789 e 1792, onde nós temos a Assembleia Nacional e a Assembleia Constituinte, a liderança girondina nesse período. A segunda fase, entre 1792 e 1794, que é da Convenção Nacional, e nesse período nós temos uma liderança jacobina. E temos a terceira fase, entre 1794 a 1799, em que temos o Diretório assumindo o poder, sendo que aqui volta a liderança girondina. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e aquele abraço.